Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, né, a esse webinário sobre o efeito sanfona, como se livrar do efeito sanfona. Antes eu gostaria de me apresentar, eu sou Adriana Ragazzini, sou terapeuta complementar hoje, já fiz diversos cursos de coaching, master coaching, hipnose, PNL, terapias complementares como constelação, teta healing, acupuntura etérica quântica, estou fazendo um método de desenvolvimento mental da Mind Valley também, hoje atualmente, né, já participei da Liga Sorocabana de Combate ao Câncer como gestora emocional, participei da oficina de pais e filhos, enfim, vários cursos e treinamentos. É por isso que eu venho falar hoje para vocês sobre esse tema que eu adoro, que é emagrecimento, que tem um pouco a ver com a minha história de vida também, né? Como vocês podem ver aqui na foto anterior, né? Nessa foto eu estava 10 quilos acima do meu peso e hoje eu estou assim, né? 10 quilos abaixo e mantenho esse peso sem o efeito sanfona. E é disso que eu quero falar um pouco com vocês nesse webinário. Vamos falar sobre o medo do efeito sanfona, né? Por que a gente fala sobre isso? Porque hoje no Brasil existem 41 milhões de pessoas obesas no Brasil, né? 41 milhões, você tem noção do que é isso, né? Sendo que o número de cirurgia plástica e bariátrica não para de crescer. Efeito sanfona, para quem não sabe, aqui está o antes, o depois e o depois, o depois. Quer dizer, você emagrece, fica linda, maravilhosa e depois você volta a engordar de novo, né? Mas por quê? Esses são dados, esses 41 milhões, é importante trazer para vocês, tá? Que são dados do Ministério da Saúde. Um dado, né, que 20% da população brasileira está obesa e o número salta para 55% quando se trata de sobrepeso. É alarmante isso, né? A gente sabia que no Brasil, 55% da população, né, mais da metade da população está com sobrepeso. Eu tenho certeza, né, que depois dessa pandemia, muita gente reclamou para mim que mas quem não engordou na pandemia, né? Então, é um fator aí que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre hábitos alimentares, sobre estresse, mas vamos tudo no seu tempo. E por outro lado, eu peguei essa aqui, estatísticas do Ministério da Saúde, falando que a obesidade é a principal causa de comorbidade das vítimas fatais com menos de 60 anos, como a gente fala da Covid-19, né? Então, um dado mais do que alarmante, são dados do Ministério da Saúde, tá? Mais dados alarmantes. Por outro lado, existe um aumento de cirurgia plástica. Então, o aumento aumentou 141% nos últimos anos. Hoje são realizadas, aqui no nosso território, no Brasil, 1,5 milhões de cirurgias, ou seja, aumentou o número de cirurgias plásticas, né? O procedimento aí cresceu muito. Agora eu pergunto para você, né? Se o número de cirurgia aumentou, significa que o brasileiro anda sim preocupado, ou com a saúde, com a estética, de alguma forma ele anda preocupado com o sobrepeso. Mas por que que o número de cirurgia aumenta e o número de sobrepeso também acaba aumentando nos últimos anos? Não era para ser inversamente proporcional isso? Ou seja, se estou preocupado, né, com tudo isso, se o brasileiro todo está preocupado, se ele vem realizando procedimentos, se vem buscando mudar isso, né, seja de uma forma ou de outra, por que que o número de sobrepeso não diminui? Né? É uma coisa que eu gosto muito de perguntar para as pessoas. O que que a gente pode falar que está acontecendo, então, né, se a gente tem esse aumento de cirurgia e, ao mesmo tempo, o aumento da obesidade? O que que acontece? Porque o número de obesos aumenta junto com o número de cirurgias plásticas, né? O que está acontecendo com o povo brasileiro, né? E eu vou falar para vocês sobre as duas principais questões que ainda atrapalham o sobrepeso. E aí você vai falar assim para mim, hábitos alimentares, Adriana, como assim hábitos alimentares? Você vem falar disso de novo? Sim, parece clichê, mas é verdade. E o estresse, né, é um dos pontos também que acaba aumentando isso. Tanto é que agora nós passamos por um período de pandemia, você pode ver, né? Eu falei, lembra que eu falei no começo? Né? E muita gente acabou engordando mais ainda. Por quê? Hábitos alimentares, né? As pessoas mudaram seus hábitos alimentares, como estavam muito mais em casa, acabaram comendo mais, e o estresse todo que a gente passou em virtude dessa pandemia. Eu quero falar um pouquinho com vocês bem rápido aqui sobre o estresse, né? O estresse é uma pincelada bem rápida que eu vou dar aqui com vocês. Além do estresse ter a parte mental, né, de você engordar, ele tem a parte física também. Porque o estresse, ele libera cortisol e adrenalina no nosso organismo, tá? Isso faz com que a gente tenha mais vontade de comer doces, alimentos gordurosos. Ele faz com que a gente tenha uma desregulação hormonal que aumenta o nosso apetite. E por outro lado, ele acaba inchando. O próprio cortisol, a gente sabe que acaba inchando o nosso organismo. Essa parte física do estresse. E a parte mental é que ele solta uma série de armadilhas que a gente faz, que a gente tem, né, pra gente acabar engordando.
Armadilha do muito ocupado, a vida parece frenética, a vida é muito estressante, Adriana, agora eu não tenho tempo de ter uma alimentação saudável. Alimentação saudável demora, fazer comida saudável é ruim, eu escuto muito isso das pessoas. Armadilha de regras não razoáveis. As pessoas que têm regras muito rígidas para elas mesmas, pessoas muito perfeccionistas, acabam o quê? Se estressando mais, porque atingir o perfeccionismo é mais difícil. Eu diria que quase que impossível, né? Atingir sempre a perfeição. Mas o que acontece? Esse nível de exigência faz com que a pessoa acabe se estressando mais e o organismo dela esteja sempre o quê? Preparado para aquilo lá, né? Sempre liberando adrenalina, cortisol no organismo dela. Outra armadilha do relaxar comendo, essa eu escuto muito e acho que acredito que nessa pandemia foi a principal que pegou. As pessoas falavam assim, nossa, eu estou passando por uma situação tão estressante, as incertezas que eu chamo de estresse de fundo, né? Eu não sei o que vai acontecer, então eu preciso comer para relaxar. Eu vou comer para relaxar. Né? Então, essa é a principal coisa. A armadilha de quando as coisas acalmarem, não, agora está muito estressado, está muito rápido, tem muita coisa para fazer, não tem tempo. Logo tudo vai acalmar e aí eu acabo voltando, eu acabo tendo uma alimentação saudável, acabo me preocupando mais um pouco com a minha alimentação. Mas eu vou dar uma notícia para você, nunca vai voltar ao normal. Não assim, o estresse. Né? O estresse sempre vai existir de um jeito ou de outro, gente. A gente sempre vai se estressar com alguma coisa. Aliás, eu falo sempre para as pessoas em alguns workshops que eu faço, palestras, o estresse é necessário. A gente precisa do estresse para sobreviver, porque ele é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Toda vez que a gente vai passar por uma situação de desafio, o nosso organismo se prepara para aquele desafio, que a gente fala que é o estresse. E aí o que acontece? O desafio passou, aquilo lá passa. O problema é que a gente está sempre criando o desafio mental e aí a gente está sempre com aquela descarga hormonal no nosso organismo, aquilo não passa, isso sim que é prejudicial. Por outro lado, a gente vê atletas de alta performance, né, que usam o estresse a seu favor. Então, o estresse pode sim ser usado a seu favor, ok? Então, não fique, então o resto da vida eu vou ficar estressada, eu nunca vou emagrecer por causa do estresse. Vai sim. Basta que você mude essa chave e comece a usar o estresse a seu favor, ok? E agora a gente vai falar um pouquinho também dos hábitos alimentares. Eu falei que eu não ia me delongar muito aqui no estresse, a gente vai falar um pouquinho de hábitos alimentares. E aí você fala assim para mim, nossa, Adriana, mas você está sendo tão repetitivo falando de estresse, de hábitos alimentares, isso todo mundo fala. Sim, mas não adianta nada, né, eu falar para vocês que eu sou repetitiva se os nossos hábitos, né, se a nossa mente não muda. Repetitivo, sim, é aquilo que a gente acaba fazendo com nós mesmos. Porque quem que faz e repete esses hábitos alimentares? Somos nós mesmos que estamos repetindo dia a dia isso daí. Então, quem são os vilões, né, que atrapalham o nosso desenvolvimento? Somos nós mesmos, né? Pode ver, brasileiros atingem maior número de obesidade nos últimos 13 anos, né? Eu trouxe esses dados aqui para vocês para mostrar para vocês que são realmente dados, né, de Ministérios da Saúde, dados confiáveis para você, né? Então, não adianta nada você ficar falando para mim assim, Adriana, mas você está sendo repetitiva. Sendo que você está sendo mais repetitivo ainda na sua vida, né? Porque esses transtornos alimentares, né, afetam mais de 9 milhões de brasileiros. Você sabe o que é isso? 9 milhões de brasileiros são afetados, né, pelos transtornos alimentares, bulimia, anorexia e compulsão alimentar. Eu não vou ficar falando de todos aqui para vocês, definindo, mas a compulsão alimentar é um dos principais e o que afeta a grande maioria das pessoas, né, nessa coisa de comer. Então é a compulsão alimentar, aquela compulsão que você tem para comer, que a gente já falou sobre isso, que é desencadeada por estresse, por vários outros fatores, que faz com que hoje a gente tenha o quê? 9 milhões de brasileiros afetados com transtornos alimentares. Também é um dado assustador. Mas tenha muita calma, né? Fique calmo que esses 9 milhões, né? Você pode mudar esse fato, né? Você pode mudar os seus hábitos alimentares, né? Como, Adriana? Precisando de ajuda. Com ajuda a gente consegue mudar esses hábitos. E por que você precisa de ajuda? Para ter uma mente mais equilibrada, né? Quando a gente tem uma mente mais equilibrada, a gente consegue fugir da compulsão alimentar, a gente consegue fugir daquelas armadilhas de estresse e das outras armadilhas, né, que existem, que impedem você de ter o peso dos seus sonhos, de ter aquele peso que você quer.
E por que que ter uma mente equilibrada é importante, né? Por quê? Porque você, sempre que você vai se preparar por um procedimento pré e pós-cirúrgico, você precisa mudar a sua mente, né? Você precisa se equilibrar. Por quê? Né? O procedimento cirúrgico, ele é um procedimento, sim, arriscado. E você tem que fazer valer a pena isso. Você investe dinheiro, você investe, né, o seu tempo, você investe a sua saúde, vamos dizer assim, né, nesse procedimento, investe todas as suas ideias. Então, você precisa estar preparado psicologicamente para que depois você não volte, tá, ao seu peso ideal. Eu passei por um procedimento cirúrgico em 2014, só que um pouquinho antes eu comecei a mudar todos os meus hábitos alimentares, por quê? Para que depois desse procedimento eu não voltasse a ser o que era antes, né? Tanto é que a gente sabe que médicos, né, eles aconselham os pacientes a procurar tratamento psicológico antes e depois da cirurgia, justamente para evitar o efeito sanfona. Está comprovado também que muitas pessoas acabam voltando, tá, ao seu peso normal depois de passarem por um procedimento. Nos primeiros 18 meses, os pacientes, eles tendem a escutar, né, e a seguir à risca tudo aquilo que o médico falou, né, ele fez aquele procedimento, está na memória dele ainda, né, ele sabe de toda a complicação não, né, mas existe um pós, né, procedimento, e você tem que tomar uma série de cuidados, então nesses 18 meses a gente está ligado nisso daí ainda, então a gente acaba seguindo à risca, né, todos os conselhos do médico, mas depois desses 18 meses, o que acontece? A gente acaba esquecendo e acaba voltando, né, aos nossos hábitos alimentares normais, a gente acaba voltando àquele estilo de vida normal, né? Já passou todo o risco, já passou toda aquela cirurgia, né? Toda a parte de recuperação, né? Que é o resultado também da cirurgia, né? Muitos médicos falam de 6 meses, depois que você já desinchou, que você tá com aquele corpo que você queria. Aí a pessoa acaba esquecendo e acaba voltando tudo ao normal. Como eu falei para vocês, eu passei por um procedimento estético, só que antes eu não queria justamente que isso acontecesse. Então, o que eu fiz? Eu mudei os meus hábitos alimentares, né? Tanto é que os médicos aconselham os pacientes a procurarem tratamento psicológico antes e depois da cirurgia. Para quê? Para justamente evitar o efeito sanfona, para que você possa mudar seus hábitos, né, para que você possa mudar a sua forma de pensar, para que você não volte, né, ao efeito sanfona. Então, a ajuda, né, do profissional, do médico, é muito importante, justamente para que você não volte, né, ao seu peso antes da cirurgia e mais ainda, né, muita gente acaba dobrando o peso depois da cirurgia. Então, essa ajuda, né, que o médico diz para você ter um acompanhamento psicológico antes e principalmente depois, é justamente para que você faça o quê? Evite os mesmos erros que você tinha antes, né? É uma ajuda para você conseguir lutar com você mesmo de todos aqueles hábitos alimentares, de todas aquelas crenças, de tudo aquilo que você acredita, da sua relação anterior com a comida. Eu gosto muito de falar isso, né? Mudar a sua relação com a comida. Então, essa ajuda psicológica vai servir para que você mude a sua relação com a comida. Mas existem algumas outras formas, tá? De você mudar a sua relação com a comida, de você mudar, né, a forma como você pensava antes. Você consegue me dizer qual é essa forma? Isso mesmo. O autoconhecimento. O autoconhecimento vai te ajudar a mudar essa forma de relação com a comida de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais fácil. Quando eu falo isso, muita gente me pergunta: como assim, Adriana? O que autoconhecimento tem a ver com emagrecimento, tem a ver com como mudar a relação com a comida? Aí eu falo para a pessoa: quanto mais você se conhece, mais você conhece os gatilhos que levam você a comer, mais você conhece as armadilhas, as principais armadilhas que fazem com que você coma, e mais você conhece o seu comportamento e a sua relação com a comida. E quanto mais você conhece isso, mais fácil fica de você mudar isso daí, né? Por exemplo, se você sabe que você tem a tendência de comer para relaxar, não seria muito mais fácil você começar a procurar outras formas de relaxar do que comer? Eu sempre falo isso, né, para os meus clientes, para os meus alunos, né? O autoconhecimento, ele é assim fantástico, tanto é que foi um dos primeiros conselhos dados pela humanidade, né? O oráculo de Delfos já dizia: conhece-te a ti mesmo.
Quando você conhece, fica mais fácil de você arrumar soluções e alternativas para que você não venha praticar aquele comportamento. Então, sim, autoconhecimento é a chave, né, para você mudar sua relação com a comida, para você mudar sua forma de pensar, para que você não venha cair no efeito sanfona novamente. Lembre-se, o seu foco determina a sua realidade. Aquilo que você está focando está determinando a sua realidade. Então, o autoconhecimento é importantíssimo. E aí você já parou para pensar? Quanto custa o autoconhecimento? Né? Quanto custa você conhecer você mesmo? Zero. É você que está conhecendo você, né? Quando a gente começa, né, a se conhecer, é um investimento zero, não custa nada se conhecer, né? É só você começar a olhar para o espelho, começar a olhar para o espelho, quando eu digo assim, fechar os olhos e olhar para você, começar a perceber a forma como você pensa, né? Quais são os gatilhos que levam que você como. Eu sempre falo para as pessoas, a nossa mente funciona da seguinte forma. Toda emoção, tudo aquilo que a gente tem, os fatos, as nossas reações, elas são precedidas, tá, por um pensamento automático. Ou seja, eu penso, tá, antes de realizar aquilo lá. Vou dar um exemplo para você. Se você for para uma festa e te apresentarem uma pessoa e aquela pessoa não olhar para sua cara, você pode ter várias reações. Qual a reação que você teria, né? Não sei qual que você teve, mas acompanhe o raciocínio. Se você de repente pensar que essa pessoa que você foi apresentada é uma pessoa arrogante, uma pessoa chata, insuportável, nossa, como ele é arrogante, você pode ficar irritado, você pode ficar bravo, você pode menosprezar, ignorar, também ok. Se de repente você pensar que aquela pessoa, uma pessoa tímida, você pode ter compaixão, você pode puxar assunto com ela, você pode conversar com ela, você pode ser muito mais empático. E de repente, se você pensa que você não é bom o suficiente, o que você pode pensar? Poxa vida, aquilo lá pode confirmar, nossa, realmente eu não sou bom o suficiente. Se você tem uma autoestima baixa, olha, tá vendo? A pessoa nem prestou atenção em mim, ninguém presta atenção em mim, né? Então, isso é o pensamento automático. Então, o que é o autoconhecimento? Você começar também a prestar atenção, uma das formas, naquilo que você pensa antes de ter uma reação. E o custo disso é zero. Você não concorda comigo? É só você começar a se observar, a autoobservação. E você já parou para pensar qual é o valor do autoconhecimento? Quando você conhece a forma como você pensa, quando você sabe aquilo que te deixa feliz, aquilo que te deixa triste, os pensamentos que te deixam irritado, os pensamentos que te fazem comer, né? Porque existem pensamentos automáticos que são disparados antes da comida, né? Eu sempre falo, existe um pensamento. Então, por exemplo, eu vejo um bolo lá, se eu pensar, nossa, esse bolo é maravilhoso, eu preciso relaxar e quero comer esse bolo, você vai lá e come o bolo, né? A sua reação é essa. Agora, se você olha o bolo e fala assim, de repente, fala assim, poxa vida, eu não tô com vontade de comer esse bolo, agora não vai me fazer bem, você vai deixar de comer o bolo. Então, o pensamento automático, as imagens que acompanham esse pensamento automático são muito importantes para você, né, conhecer a forma que você pensa isso. Lembra bem, então, a forma de pensar. Pensamento automático, existe uma série de imagens mentais que são formadas na sua mente para você ter aquela reação. Quando você conhece isso, qual que é o valor que isso tem para sua vida? Quando você começa a imaginar, é como se você tivesse um mapa da sua mente, certo? Um mapa, um manual de instrução da sua mente. Quando você compra uma TV, por exemplo, se você comprar uma TV super tecnológica, aquela maior, você não souber como ela funciona, souber ligar, desligar e mudar de canal, você vai aproveitar todos os benefícios da TV? Não vai, né? Vai ser mais uma TV que você pagou uma fortuna por aquilo lá. Ela tem inúmeros recursos, só que você não sabe usar. Não adianta nada. E se você pegar o manualzinho de instrução daquela TV, ler e aprender a usar, quanta coisa você não vai conseguir fazer numa Smart TV, né? Quanto aquilo não vai melhorar para você, quanto você não vai utilizar toda a tecnologia. Mesma coisa, a gente compra um celular, né? Ah, meu celular é top. Tem gente que compra aquele celular mais o top das galáxias, né? Aí só usa para ligar e desligar, não sabe aproveitar todos os recursos. Quando tem aplicativos, tem agenda, nossa, tem trocentas mil coisas no celular que a gente pode fazer. Se você pegar o manual de instrução e ler o manual de instrução ou souber usar aquilo lá, qual que é o valor disso? Né? E qual que é o valor de você conhecer a forma como você pensa, de você saber exatamente, né, como a sua mente funciona? Qual que é o valor disso? Infinito, não tem valor, gente. Isso não tem valor, não tem preço, não tem nada. A gente saber como a nossa mente funciona é um valor assim imensurável e infinito. Né? Você saber como você pensa, você saber suas reações, melhora seus relacionamentos, melhora a sua vida, melhora a forma como você age,
melhora a forma como as pessoas vão te tirar ou não do sério, né? O que que você vai permitir ou não fazer. Enfim, o valor do autoconhecimento é infinito. Mas, mesmo assim, sendo o custo do autoconhecimento zero, não tem custo nenhum, você começar a entender como você imagina. O valor disso é infinito. Você já parou para pensar, né? Você tem um manual de instrução da sua mente, né? Você mudar a sua relação com a comida, conhecer as vulnerabilidades, não só em relação à comida, mas em relação a tudo na sua vida. E mesmo assim, 70% das pessoas não se conhecem. Eu fico chocada quando eu pego esses dados. São dados reais, gente, dados de pesquisas. Uma coisa que não custa nada, que tem um valor infinito, e 70, você sabe o que é isso? 70% das pessoas não se conhecem. Elas não param, né? Elas vivem com a desculpa que a gente vive num mundo atribulado, um mundo corrido demais, e elas não se conhecem. Esses dados foram levantados pelo Instituto Gallup com a revista Você S.A. Né? Então, são dados sérios, né? Ou seja, lembra que eu falei para vocês lá, 41 milhões de brasileiros estão acima do peso, estão com obesidade, 55% da população brasileira está com sobrepeso, sendo que 20% é obeso, né? Sendo que é tão fácil, né, apenas você se conhecer. Né? Por que as pessoas estão nessa condição? Será que é porque elas querem realmente? Por que elas não se esforçam para se conhecer, dizendo que tem um custo zero e um valor infinito? Porque para o autoconhecimento, muitas vezes, a gente precisa de ajuda. Sim, às vezes a gente precisa de ajuda. Eu, quando busquei, entrei no meu processo de conhecimento, de autoconhecimento, eu fui fazer vários cursos, eu li vários livros. Então, eu não fiquei somente assim, ah, não, vou me conhecer. Existe, às vezes, uma metodologia que te ajuda muito mais, né? Toda vez que a gente pega uma metodologia, a gente entra num ritmo onde a gente economiza um tempão para a gente se conhecer, né? Então, quando a gente tem ajuda, fica muito mais fácil o processo de autoconhecimento, né? Talvez para você esteja faltando essa ajuda, né? Tanto é que existe o pré e o pós-operatório, onde você vai passar por um acompanhamento psicológico para que você tenha essa ajuda. Só que toda ajuda tem um custo, né? Porque você vai ter um profissional especializado que vai estar lá, né, do seu lado, ajudando você nesse processo de autoconhecimento. Então, esse processo, ele tem sim, o processo tem um custo. Né? Se a gente for ver mais ou menos hoje em dia, a gente vai pegar aqui dados, né? Hoje em dia custa em torno de R$ 300 por sessão. Essa é a média que um profissional cobra. Existem, lógico, dependendo da região, você vai encontrar profissionais que cobram um pouco mais, cobram um pouco menos, mas mais ou menos. Né? Ainda mais assim, quanto mais capacitado aquele profissional for, mais ele vai cobrar, porque mais ele investiu, né, nos estudos dele, e a gente fala muito assim, mas ele vai continuar investindo. Né? Se ele cobra muito barato, de repente ele não vai ter o dinheiro, né, o retorno suficiente para que ele continue investindo no processo dele, para que ele possa te ajudar cada vez mais. Então, mais ou menos, vamos colocar aí, por sessão, essa é a média que um profissional cobra. Né? Se a gente for ver mais ou menos, a gente necessitaria de uma consulta por semana, né? R$ 300 vezes 4, R$ 1.200 por mês que você vai gastar com um profissional, né, que vai te ajudar. Esse processo todo, né, vai custar em torno de 21.600, né? Se você for ver todo o tempo que você vai ficar, né, o processo de ajuda que dura em torno mais ou menos de 1 ano, 18 meses, né, que eu falei para vocês, que é o que o profissional ele precisa, né? Ele vai seguindo as orientações médicas para que ele consiga aí realmente mudar o padrão dele de comportamento. Agora eu pergunto para você, esses R$ 21.600 é um custo ou é um investimento? Lembra que eu falei para vocês? O valor disso é infinito. Então, o que você acha? Que esse valor é um custo ou investimento? Com certeza eu posso te afirmar que é um investimento.
Pois você já investiu na sua cirurgia, já investiu no seu processo, já investiu no seu procedimento, e você não quer voltar depois, né, a tudo aquilo que era antes, né, passar todo, né, esse risco que você correu, o pós-operatório que eu sei que é chato, um processo chato, onde você tem que tomar diversos cuidados, né, conseguir ter aquele corpo que você quis, o corpo dos seus sonhos, ou a saúde. Muita gente às vezes faz, né, uma cirurgia pelo processo de saúde, porque precisa, então você conseguiu chegar no seu objetivo. E aí pensar que depois de uns 18 meses você pode voltar, né, se você voltar com seus hábitos alimentares, ou voltar, né, com as suas, voltar com seus hábitos alimentares, voltar ao seu peso, ou então até ultrapassar o seu peso, como diz a estatística que muita gente acaba fazendo, você vai falar assim, não, Adriana, investir nesse autoconhecimento, nessa ajuda para eu me conhecer, para que eu possa mudar a minha relação com a comida, é um investimento, ok? Não é um custo. Muita gente fala para mim que é um custo, sim, por quê? Porque o valor é alto. Você fala assim, nossa, mas eu já investi na cirurgia, eu já investi em todos os equipamentos que a gente precisa, de roupa, depois drenagem, enfim. Não é só o custo da cirurgia, remédio que a gente acaba tomando, anti-inflamatório, enfim, injeção. Tem uma série de coisas que a gente faz após, né, o pós-procedimento. Então, eu falo assim, nossa, isso às vezes pode acabar, né, sendo um custo. Eles falam assim, Adriana, você está me desanimando. Fica muito caro. Para mim, hoje em dia, eu não tenho condições, né? Mas eu não quero te desanimar, né? Eu só estou mostrando para vocês, né, a realidade como ela é. E eu quero falar para vocês, né, que isso, para quem não pensou, né, que quem ficou na dúvida se é um custo ou investimento, com certeza, mesmo você achando que pode ser um custo pelo valor, é um investimento. Você concorda comigo, né? Vamos passar, tirando a ideia do valor, é um investimento que você vai ter. Mesmo porque eu já falei que o valor do autoconhecimento, ele é infinito. Eu, se eu pudesse, com todos os cursos que eu fiz, que eu gastei uma grana tremenda, se você tem noção, cada curso desses é uma fortuna, não são cursos baratos os que eu fiz, e invisto mesmo, porque eu acho que o retorno disso para mim agora mesmo, eu estou fazendo um curso, esse último que eu falei para vocês, né, de desenvolvimento mental da Mind Valley, né, que é Ultra Mind, é um custo, foi um custo alto. Né? Até pelo valor que a gente, pela situação que a gente está passando. Mas não tem preço. O retorno que eu estou tendo disso para mim não tem preço. Né? Não tem preço. O conhecimento, o autoconhecimento, ele não tem preço. Então, você já sacou que é um investimento, né? Mas eu vou falar para vocês de um método, né? Não precisa você, de repente, gastar todo isso, todo esse custo que você está falando. Eu vou falar para vocês de um método, tá? Que seria uma alternativa para aquele acompanhamento psicológico, seria uma alternativa para todo esse custo que você está tendo. Esse método, ele consiste no quê? Em autoconhecimento, equilíbrio entre corpo e mente e constância e praticidade. De repente, é uma alternativa para tudo isso que você está buscando. E eu vou provar para você que, de repente, você não precisa ter todo esse investimento. Eu não estou falando de profissional mais barato, eu já falei para você. Se o profissional cobra muito barato, o que acontece? Ele não vai ter todo o retorno que ele precisa para continuar investindo no autoconhecimento dele, no desenvolvimento dele, para que ele possa te ajudar cada vez mais com técnicas, ferramentas, enfim. Então, não estou falando disso. Eu estou falando de um método. Esse método que eu vou falar para vocês consiste em autoconhecimento. Não vou me estender muito aqui, porque a gente já falou muito sobre autoconhecimento. Quanto mais você sabe das suas vulnerabilidades, das suas limitações e do seu potencial e conhece o seu potencial, mais fácil fica você mudar a sua relação com a comida. Então, não vou ficar falando de autoconhecimento aqui. Esse método consiste, então, no autoconhecimento, equilíbrio entre mente e corpo. É um dos grandes segredos, uma das coisas que as pessoas não param para pensar nisso. Por quê? Quando você tem o equilíbrio da sua mente e do seu corpo, através do autoconhecimento, que é uma ferramenta que te ajuda muito, você começa a desenvolver uma outra relação com a comida, né? Você começa a ouvir mais o seu corpo, você desenvolve uma outra relação com a comida porque a sua mente está funcionando também. Eu falo para os meus alunos, mente e corpo fazem parte de um único sistema. Quando a gente começa a equilibrar, a gente sai daquele negócio de ficar fazendo dieta. A dieta não funciona. Quantas vezes você já não falou para você mesmo, eu vou fazer dieta, e você fez aquela super dieta. Eu já falei trocentas mil vezes para mim, já fiz várias dietas, dieta da lua, dieta da USP, dieta da água, dieta da sopa, enfim. E cada vez que eu fazia uma dieta, não sei se acontece isso com você também, você faz, você emagrece, realmente, a gente emagrece, chega naquele peso que a gente quer. E quando a gente chega naquele peso que a gente quer, o que a nossa mente fala pra gente?
agora que eu já consegui, eu posso comer tudo de novo, uhul! E você acaba comendo tudo de novo. Então, se você não equilibrar o seu corpo e a sua mente, você vai continuar exatamente nesse efeito sanfona. Eu falo que precisa mudar, não é o que você come, mas os seus pensamentos. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Não mude aquilo que você come, mude os seus pensamentos. Quer ver uma coisa que eu falo para eles muito, e faz muito sentido? Para de contar calorias e começa a contar nutrientes. Quando você só essa pequena alteração que você faz já é, nossa, é muito grande, é muito forte, porque você vai parar de ficar contando calorias da dieta e começa a contar nutrientes que você coloca no seu organismo. Em vez de você fazer uma refeição e pensar, ai, quantas calorias tem? Pensa nos nutrientes que você está colocando. Quais os nutrientes que você coloca no seu café da manhã, no seu almoço, no seu jantar, na sua alimentação em si? Ok? Então, começa a mudar a sua forma de pensar. Você vai conseguir equilibrar o seu corpo e a sua mente. E um outro fator que é constância e praticidade, né? Muitas pessoas, às vezes, elas fazem e elas não têm constância. E esse método, o que que é? É um método onde você vai desenvolver essa habilidade mental para que você continue, né, a se desenvolver cada vez mais, e um método totalmente prático, né? Um método totalmente prático onde você vai fazer exercício. Então, não é só teoria. É diferente de você ir lá e ler um livro que você fala assim, nossa, olha que legal. Eu adoro ler livros, adoro a teoria. Mas a teoria sem a prática, ela não é nada. Por quê? Porque você não consegue. Eu falo que a sabedoria é conhecimento em ação. Eu adoro essa frase, né? Quando fala, sabedoria é conhecimento em ação. Ou seja, não adianta nada você ter o conhecimento, mas você não colocar em ação. Você só é sábio quando você coloca tudo aquilo que você conhece em ação. E esse método consiste nisso, porque é um método que tem 70% de prática. Ou seja, você vai ter a teoria, aliás, pouquíssima teoria, eu te explico algumas coisas só, mas depois você vai ter o que? A prática, vai fazer os exercícios para que você consiga realmente mudar tudo isso. E a constância vai te levar a te tirar dessa estatística dos 55% de sobrepeso e dos 20% de obesidade que a gente tem no Brasil. Vai te tirar da estatística dos 41 milhões, né? Milhões de brasileiros que estão acima do peso. Porque vai depender só de você. Eu falo para as pessoas, o que importa não é a velocidade, mas sim a constância em que você pratica aquilo lá. E essa constância e toda a metodologia vai fazer com que você desenvolva desculpa, mecanismos para que você consiga levar sempre à prática, para que você consiga mudar realmente a sua forma de pensar. Isso começou comigo, né? Como eu mostrei para vocês, eu já falei, eu estava 10 quilos acima do meu peso, e quando eu comecei a mudar a minha forma de pensar, minha relação com a comida, e passei por um procedimento cirúrgico, hoje em dia a minha vida mudou. Por quê? Porque eu tenho escolhas, eu consigo pensar, né, sobre o que eu quero comer, sobre o que eu não quero. E quando eu tô com vontade, sim, eu como, né? Eu não me privo mais dos alimentos. Porque eu sei que toda vez que eu me privo, o que que acontece? A minha mente vai achar um jeito de fazer com que eu coma aquilo lá. Então, o que eu sempre pergunto para as pessoas, quando você come, qual emoção você está suprindo quando você come? Quando você aprende a trabalhar isso e aprende a gerir aquela emoção ao invés de comer, tudo isso muda, né? Foco na solução e não na comida. E isso fez parte da minha história, todo esse aprendizado, essas crenças que eu mudei, né? O valor que isso tem foi... E isso faz parte da minha história. Eu já contei para vocês, vocês viram lá na foto, né? Há 10 anos eu estava 10 quilos, mais ou menos isso, né? Acho que uns 10 anos eu estava 10 quilos acima do meu peso, né? E através dessa mudança da forma de pensar. Eu tinha feito várias dietas na minha vida. Como eu falei para vocês, fiz dieta da sopa, da USP, enfim, eu vivia de dietas em dietas, pulando de dietas em dietas. Chegou uma hora que eu falei assim, eu não quero mais isso para minha vida. Eu não quero ficar fazendo dieta, engordando, emagrecendo. Mesmo porque eu tinha uma crença de que quando eu chegasse nos 40, o metabolismo desacelera. E aí o que acontece? Eu falei assim, nossa, se eu for fazer, eu já vivo de dieta, né? Mas aí depois como que eu vou fazer então? E quando eu mudei essa crença, eu mudei a minha forma de pensar, né? Isso foi em 2012, depois em 2014, 2014 eu decidi passar realmente por um procedimento estético, né? Que era uma coisa que eu queria muito. A minha relação com a comida mudou. Ela mudou um pouco antes, né? No pré, aí, durante o processo e no pós também. E hoje eu posso garantir para vocês, eu só como quando eu tenho escolha, né? Eu não como mais por compulsão alimentar. Eu não como mais para suprir uma carência, uma solidão, uma tensão, um estresse. Eu como quando eu quero.
Eu aprendi a comer, o que é muito mais importante do que você aprender, né, a fazer dietas. Quando você aprende a comer, eu mudei a minha relação com a comida, assim como muitas pessoas que participaram do programa já mudaram sua relação com a comida, né? Elas não comem mais emocionalmente, né? Eu comia literalmente as minhas emoções e hoje eu não como mais, né? Hoje eu sou uma pessoa muito mais realizada, eu sou uma pessoa muito mais feliz e eu não preciso da comida para fazer isso. Tá? Então, essa constância, essa praticidade. Esse é o método equilíbrio, né, de emagrecimento consciente. Por que emagrecimento consciente? Onde você vai se conscientizar de tudo isso através do autoconhecimento, através do equilíbrio da sua mente e seu corpo, desenvolver constância e praticidade para que você consiga mudar realmente a sua vida. E mudar não só nesse momento, emagrecer, mas mudar toda a sua forma de pensar depois. E esse método, né? Para quem é esse método? Esse método são para quem busca resultados consistentes, né? Então, se você quer ter resultados consistentes na sua vida, você quer realmente mudar e nunca mais ter que ficar fazendo dieta o tempo todo, esse programa é para você. Para quem busca transformação, se você já está cansado de fazer mais do mesmo, né? Outra frase que eu gosto muito, insanidade é você ter as mesmas atitudes e querer resultados diferentes. Para você que busca realmente uma transformação, porque muita gente fala assim, eu quero mudar, mas não quer mudar, né? Ela não está disposta a ir, né, a praticar essa mudança, ela só fica naquilo, quero mudar, ok, mas se você realmente quer uma transformação na sua vida, esse método é para você. Para quem busca equilíbrio, equilíbrio de vida, equilíbrio de mente, equilíbrio de corpo, equilíbrio de tudo na sua vida, né? Se você quer ter uma mente mais equilibrada, emocionalmente, aprender a gerir suas emoções, esse método é para você. E para quem quer emagrecer definitivamente, ou seja, você quer sair do efeito sanfona, você está cansado de fazer dieta, está cansado de passar por privação, está cansado de contar calorias, esse método é para você. É para você emagrecer de uma forma definitiva, sem ficar contando calorias, sem sacrifícios e sem privações, apenas mudando a sua forma de pensar e mudando a sua relação com a comida. Para quem quer evitar o efeito sanfona, como eu já falei, né? Se você quer evitar, né, quer sair desse looping, dessa forma de se alimentar de efeito sanfona, emagrecer, engordando, que é prejudicial para a sua saúde, esse método é para você. E para quem não é esse método? Esse método é para pessoas que buscam milagres, formas milagrosas. Não, Adriana, deixa, eu vou tomar um chá, vou tomar um remédio, vou continuar fazendo aquela dieta assim, vou parar de comer carboidrato, vou parar de comer proteína, vou parar disso. É a forma milagrosa de emagrecer. Não existe milagre, existe constância. Eu falo, remédio pode ajudar? Pode. Chá pode ajudar? Pode. Eu mesmo tomo muito chá, adoro tomar chá. A cirurgia é uma forma milagrosa? Mas se você não muda a sua forma de pensar, você não vai mudar. Quer ver? Eu sempre dou esse exemplo também. Se aparecesse um gênio agora, vamos supor que eu sou sua fada madrinha e falasse assim, você falasse assim para mim, Adriana, o que eu desejo agora é ter o corpo dos meus sonhos. Com a varinha mágica, eu falo, plim, pronto, você tem o corpo dos seus sonhos. O milagre aconteceu. Mas se você continuar tendo os mesmos hábitos alimentares, agindo da mesma forma como você age, onde você estaria daqui a 6 meses? Daqui a 1 ano? É isso que eu falo com procedimento pós-cirúrgico, com chá, com remédio, enfim. Ele parece ser um milagre na hora, mas se você continuar com a mesma forma de pensar, você vai voltar a tudo que era. Por isso que eu falo, não é o que você come que engorda, é o que você pensa que engorda. Então, para quem quer formas milagrosas, nem procure o método equilíbrio, porque não é um milagre na sua vida. Ele vai te dar ferramentas para você fazer milagre sim na sua vida. E para pessoas que não querem mudar e querem continuar sempre na mesma e tá tudo certo, tá tudo bem também. Tem gente que nasce com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim. E tá tudo certo, também não tem problema nenhum. E esse programa, como que ele funciona? Ele foi desenvolvido para entregar todo o conteúdo que você precisa para exercer esse milagre sim na sua vida. Você fazer um milagre na sua vida, não esperar um milagre na sua vida em 6 semanas. Mas você pode assistir tudo de uma vez só, você pode demorar 18 meses, você pode demorar 1 ano, enfim. O acesso ao programa, ele é ilimitado. Por quê? Você vai fazer no seu tempo. Não adianta nada, como eu falei, você assistir só a teoria correndo e terminar. Você vai ter que praticar os exercícios. E os exercícios é que vão fazendo a mudança na sua vida. E esses exercícios, às vezes, podem ser
Um exercício, pode ser que um exercício te deu o start e você não precise fazer mais nenhum. De repente você precisa fazer 2 ou 3, de repente você precisa fazer 6 semanas. Tem gente que menos de 6 semanas conseguiu, tem gente que levou mais de 6 semanas. Vocês vão ver aí, eu tive uma cliente que ela começou, aí ela estava na 4ª semana, ela falou assim, ela me mandou uma mensagem e falou assim, nossa, Adriana, eu tô adorando, tá sendo excelente para minha vida, mas ainda não consegui emagrecer. Eu falei para ela, calma, né? Você estava limpando, liberando todo o seu HD, todas as coisas. A hora que começar, você vai ver só, ele vai emagrecer e não tem parada. Não deu outra. Né? Ela terminou o programa, acho que antes até dela terminar, ela começou a entrar no processo de emagrecimento e ela emagreceu 14 quilos, né? 14 quilos depois, de uma forma natural e espontânea. Vocês vão ver o depoimento delas aí depois. Então, o prazo, o conteúdo dele é para 6 semanas, mas é você que decide o quanto você vai levar para fazer, de acordo com o seu tempo, do seu jeito. Tem gente que fala assim, às vezes para mim, nossa, treina, dei uma paradinha, não tem problema, continua praticando aquilo que você aprendeu até então, para depois você desenvolver e o resto. Mas o que eu já estou fazendo já está sendo muito bom, já estou conseguindo ótimos resultados. Ok, é você que faz no seu tempo. Não existe milagres, é você que vai fazer esse milagre. E aprenda uma coisa, você melhor do que ninguém sabe o que é melhor para você. Às vezes a gente acha, eu posso falar assim, não, 6, 4, 3, 2, uma semana, não. É você que sabe o seu ritmo, é você que sabe o seu tempo de continuar as coisas. Então ele foi desenvolvido, conteúdo em 6 semanas. Logo na primeira semana, você terá as regras de ouro. Deixa eu até afastar aqui, ó. Para conseguir emagrecer sem qualquer neura ou maluquice. Então, na primeira semana, você vai aprender a definir os seus objetivos com uma estratégia maravilhosa, que é a estratégia Disney, que Disney usava para definir os objetivos dele, que você pode acessar não só para emagrecimento, mas para todos os objetivos na sua vida. E você vai ter acesso às regras de ouro, que é uma forma de você se alimentar, onde você vai aprender a se alimentar, para que você não precise mais fazer dietas malucas. Na segunda semana, voltando aqui um pouquinho, desculpa, na primeira semana, então você vai ter acesso, né, E além de tudo isso, você já vai fazer um exercício, né, onde você vai começar a definir os principais obstáculos, aquilo que realmente impede você de emagrecer, que eu chamo que é o estado atual, o exercício de estado atual, um exercício para você já começar a eliminar os seus principais blocos, tá? Aprender a definir seus objetivos, ter acesso às regras de ouro e começar a identificar quais são os seus principais obstáculos no emagrecimento. Isso logo na primeira semana. Na segunda semana, você vai descobrir o seu propósito, porque nada na vida é feito sem propósito e tudo aquilo que está te bloqueando. Você já vai começar a definir o autoconhecimento, começar a aprender a se conhecer, saber quais crenças que prejudicam o seu emagrecimento, né? Eliminando essas crenças. É outro assunto também que as pessoas falam, é muito clichê, mas é real. Você vai começar a entender como a sua mente funciona, você vai fazer um exercício de liberação, né? De desbloqueio de chakras, que também impedem o seu emagrecimento. Você vai fazer o exercício de liberação de crenças, de liberação, enfim, são métodos para você começar a descobrir o seu propósito, se conhecer e começar já com esse autoconhecimento, saber e aprofundar um pouquinho mais naquilo que te bloqueia. Na terceira semana, você vai assumir o controle. Tá? Você vai identificar e analisar o distúrbio da forma emocional e como funciona a sua mente. Lembra que eu falei para vocês dos pensamentos automáticos? Então, aqui você vai começar a definir os seus pensamentos automáticos, vai começar a entender como que eles funcionam, quais as imagens que eles formam e como você pode mudar tudo isso de uma forma muito leve, muito divertida. É muito mais fácil do que a gente imagina. Quando eu falo isso, as pessoas falam assim, nossa, Adriana, parece um bicho de 7 cabeças. Não é. É muito mais fácil, é muito divertido. Assumir o controle daquilo que eu penso. Eu sempre falo uma coisa, que o ser humano ele é muito paradoxal, vamos dizer assim. A gente quer ter controle das coisas, só que a gente não tem controle de nada, né? Quando na vida a gente foi imaginar que a gente ia passar por uma pandemia, daqui 5 segundos você pode ganhar na loteria, enfim, menos de um estalar de dedos a nossa vida pode mudar. Então a gente não tem controle de nada. A única coisa que a gente tem controle é das nossas emoções. Como assim, Adriana? Eu tenho controle? Sim, é aprender a gerir suas emoções, a controlar suas emoções. Esse é o melhor controle que a gente pode ter, porque daí não importa o que aconteça, a reação que eu vou ter é eu que escolho. Né? Então aqui, esse terceiro módulo é um dos que eu mais gosto, quando você começa a entender como essa caixinha aqui funciona, você já está se conhecendo, já eliminou os principais bloqueios, agora você vai entender como que essa caixinha funciona, esse manualzinho de instruções, e como que com controle remoto, vamos dizer assim, você consegue ir mudando tudo dentro da sua mente.
Na quarta semana, nós vamos transformar as emoções que geram forma exagerada. A gente começa a entrar na parte emocional, você vai entender a ansiedade, o estresse, como que funciona a ansiedade, como que funciona uma mente ansiosa, quais são os pensamentos automáticos da mente ansiosa e reverter tudo isso. A gente vai trabalhar um pouquinho de medo também, é liberar os medos primitivos, porque quando a gente libera medo, a gente aumenta a nossa capacidade e a ansiedade diminui bastante. Você vai aprender a transformar a sua ansiedade em criatividade. Eu falo, uma das reações da ansiedade ele é igual ao do medo, né? Paralisá-lo, fugir ou correr. Então, muita gente paralisa. Então, você vai aprender a desconectar isso e ao invés de paralisar diante de um desafio, né? Quando a gente fica ansioso, você vai aprender a transformar isso em criatividade, né? Vai aprender um pouquinho sobre a estrutura da preocupação, estresse de fundo, felicidade de fundo, o que é, como que você pode mudar aquele estresse de fundo da sua mente para né? Felicidade de fundo, para que você tenha muito mais autoconfiança em você, diminua o seu nível de ansiedade. Então, a gente começa aí a transformar as suas emoções. Na sexta semana, a gente vai analisar, entender e lidar com os problemas, né? Alinhar os seus sistemas familiares. Aqui entra um pouquinho das técnicas de constelação familiar. Por quê? Muita gente não entende isso, né? Que às vezes ela vem de um sistema de pertencimento da família ou alguma coisa em relação aos pais que traz, né, esse sobrepeso, traz obesidade. Então a gente vai trabalhar com sentimentos de rejeição lá da infância, com pai, com mãe, trabalhar com movimentos interrompidos, enfim, é uma viagem mágica, né, com a sua criança interior, trazendo essa diversão, muita coisa está ligada à nossa criança interior, à nossa infância, então a gente vai liberar tudo isso, liberar o nosso HD. Por que a gente libera o nosso HD, Adriana? Porque eu sempre falo para as pessoas, toda vez que a gente vai ter uma reação na vida da gente, o que acontece? Os nossos neurônios, né, como são bilhões e bilhões de informações no mundo, os nossos neurônios, o que eles fazem? Opa, apaguei a luz aqui. Os nossos neurônios, eles vão buscar uma informação lá atrás, de algum comportamento que você já teve e volta. Se ele vai buscar informação lá atrás, você acredita que se lá atrás eu tive uma informação que está meio distorcida, ele vai trazer o mesmo comportamento distorcido? Então, nessa quarta semana, a gente vai aprender a limpar todas essas informações que ficaram aqui atrás, né, todas essas lembranças, alinhando os sistemas que estão aqui atrás e colocando informações muito melhores. Por quê? Porque aí quando o meu neurônio for buscar lá, ele tem outras informações. Então, a gente limpa para colocar o seu HDzinho de computador. Você pegou seu manualzinho de instrução do seu cérebro, tá lá, tá cheio de informaçãozinha viciada. A gente vai limpar tudo aquilo lá e otimizar o seu computador, a sua TV, o seu celular, a sua mente. E na sexta semana, elaboração de um plano de continuação, para você continuar e ativar o estado Smart. O que é estado Smart para a vida? É um estado de felicidade, de abundância, de gratidão, com emoções positivas, né? Que entra um pouco da psicologia positiva, onde a gente vai colocar novas emoções, aquelas programações que eu coloquei. Além de você continuar, você vai continuar de uma forma muito mais otimizada na sua vida. Todos aqueles programas a gente vai dar um clique e otimizar para que você tenha aí o seu celular de última geração, o seu computador de última geração, a sua mente de última geração, o seu desenvolvimento mental. Né? Esse é o programa todo que foi desenvolvido para vocês com tanto carinho que vocês podem fazer ele em 6 semanas, né? Mas eu acredito que as pessoas levem um pouquinho mais. E, né, o preço dessas 6 semanas seria em torno de R$ 1.800. Se a gente for falar 6 semanas aí com aquele valor de R$ 300 por semana. Mas antes eu quero que vocês deem uma olhada aqui em alguns depoimentos, né? Como o equilíbrio está ajudando, né? Saber se é fome ou vontade de comer, quando você começa a definir isso, né? Refletir bem mais ao comer, os exercícios e as meditações são muito bons, né? Aqui, uma outra pessoa, uma outra cliente que mudou a relação com a comida, mas com a vida, de uma perspectiva maior do que ela imaginava. Como que é você mudar, né? Toda essa sua perspectiva, né? Pensar mais para comer, fica ansiosa às vezes, mas daí os exercícios já tá melhorando, tá? E consegui também, estou conseguindo chegar ao objetivo de 5 quilos que a pessoa definiu. Esse foi aquele depoimento que eu falei para você, né? Que a pessoa não conseguia emagrecer. Em 3 meses ela emagreceu 10 quilos. A última vez que a gente se falou já tinham sido 14 quilos, né? De uma forma tranquila, né? Reprogramando os antigos padrões e crenças, né? Então aqui, ó, como ela sempre foi cheinha também. Então, assim, é possível. Outra pessoa, né, hoje cedo pesou, já estava com 70, a alegria que vem, né?
Gostei muito do desafio, não só consegui chegar ao peso desejado, né, mas percebi que trabalhar emocional e conseguir passar por essa transformação quando nos comprometemos fica mais fácil, a experiência excelente, né, atingir o objetivo de peso, aprendi a controlar a ansiedade e o nervosismo, né, não como mais quando estou com esses sentimentos e assim realmente com fome. Imagina como que você é quando você não comer mais quando você se sente ansioso. Né? Muitas pessoas querem emagrecer e não querem passar por privação, não querem passar vontade de comer. Mas quando essa vontade sumir? Como que é? Como seria para você emagrecer, né, sem essa vontade? Olha, esse aqui também eu adoro, né? O tratamento de engravidar, acho que chegou que o peso que os médicos recomendaram. Ela perdeu 9 quilos, né? Outra aqui, a experiência, né, comi em horários determinados, em que muitas vezes não estava com fome, perceber o corpo, né, agora deixe ele falar comigo, lembra que eu falei para vocês do equilíbrio, né, entre mente e corpo? Estou me sentindo muito bem, mais consciência do que como, quando parar de comer. Esse é outro aqui, o desafio está sendo incrível, pois além de despertar a consciência, é possível descobrir crenças ocultas, que minha forma emocional está diminuindo de forma significativa. Ela não conseguiu comer uma pizza que ela sempre comia, né? Quando a gente escuta isso, não tem limite. Quando a gente começa a mudar nossa mente, você está vendo? Por isso que eu falo, é sem sacrifícios e sem privações. E aqui eu queria mostrar para vocês o depoimento de uma outra pessoa também. Da minha mente, né? Quando eu estava travada, eu tinha feito várias dietas, tinha tentado de e não conseguia, né, evitar peso, ou se conseguia, voltava. Mal sabia que estava tudo na minha cabeça. Se você conseguiu me ajudar, me ajudou a destravar, eu fui muito feliz, mais desanimada, mais disposta, consegui alcançar meu objetivo moral. Então eu vim aqui te agradecer feliz com o meu resultado e com a sua ajuda. De coração, brigadão, beijão. É uma delícia ouvir isso. E a Andréia, ela fez o programa dela em 2018, né? O depoimento ela mandou para mim faz pouco tempo. Então você vê, ela não voltou realmente a engordar. Tem um outro depoimento aqui também para vocês. 2 anos atrás, eu me tratando mas ainda tinha uma trava, me machucava, estava sendo natural. E aí a gente fez então, e a gente conseguiu focar ali na semana que já estava trabalhando, né? E no dia seguinte ainda tinha uma coisinha, ela resolveu pelo WhatsApp, eu achei maravilhoso. Desde então eu não me peço mais. Estava todos os dias, às vezes 2 vezes por dia, e não me peço mais. Eu não então, mais, é maravilhoso. Então, E essa técnica que a Flávia fala do Theta Healing é uma técnica que tem muito no programa, muito, muito, muito mesmo. Com a parte emocional, a gente trabalha muito com o Theta Healing, naquela parte de alinhamentos familiares, com a constelação e com o Theta Healing, essas duas técnicas juntas que potencializam muito. Né? Então, é muito mais do que um processo de coaching, um processo nutricional, um processo de terapias complementares para emagrecimento. Né? E como eu falei para vocês, né, meu objetivo aqui é mudar a vida das pessoas, mudar a estatística absurda do nosso país, de 41 milhões de pessoas acima do peso. Esse é o meu objetivo, né, o meu objetivo de vida, mudar tudo isso. E ajudar a sua mente, né, a se tornar mais forte, eliminar a possibilidade do efeito sanfona, e atingir os seus objetivos pessoais de cabeça erguida, como todas essas pessoas aí, né, que vocês puderam ouvir o depoimento, né, de realmente fazer uma mudança não só corporal. Quando a gente muda a nossa mente, vai muito além do peso. Eu falo para as pessoas, o programa Equilíbrio vai além do peso, além do emagrecimento. Você pode repetir ele com vários objetivos na sua vida, você pode usar com vários outros objetivos na sua vida, porque trata-se de mudança de mente, de desenvolvimento mental, de gerir e administrar as suas emoções. É qualidade de vida, bem-estar. Né? O objetivo, o programa, né, o valor do programa está no valor de R$ 8.800, né, com todos os bônus, todas as coisas que eles têm.
Se você for ver, então, toda essa transformação, né, parece justo para você esse valor de R$ 1.800? Afinal, eu gastei mais de R$ 50.000 em todos aqueles cursos que eu falei para vocês, né, todo aquele investimento que eu falei para vocês no começo, né, que eu fiz de coaching, PNL, hipnose, terapias complementares como constelação, Theta Healing. Se você for ver o valor desses cursos hoje, é um valor muito alto. Né, um custo hoje de R$ 1.800 não paga nem um curso praticamente de um dos módulos do Theta Healing. Então, não parece justo esse valor em 6 semanas com todos esses benefícios que você vai ter, né, o valor de R$ 1.800, para você ter toda essa transformação na sua vida que não tem preço. E, além de tudo, você vai ter vários e vários bônus, né? Você tem o bônus 1, que é um grupo fechado no Telegram, onde você pode tirar todas as suas dúvidas, né? E, além de tudo, poder falar comigo também, que você tem o meu contato, né? Você pode falar comigo, qualquer dúvida que você tenha, né? Você pode me procurar no pessoal, seja no Telegram, no WhatsApp, que o número é sempre o mesmo. Você vai ter um bônus vencendo as 7 armadilhas de emagrecimento. Então, foi um bônus que eu preparei para vocês. Depois, no final, se vocês quiserem fazer, né, onde vocês vão aprender sobre aquelas 7 armadilhas, o estresse eu coloquei ali, como lidar, né, com pais, muitas vezes, amigos, que ficam fazendo, que querem que você coma. Quando você vai na casa da sua mãe, ele oferece alguma coisa e você não sabe falar não. Ou você vai em alguma reunião e você não sabe falar não. Como aprender técnicas, né? O bônus 3, emagreça 3 vezes, são 42 dias para você acelerar o seu processo, se você quiser. Esses 42 dias comigo, né, todos os dias ali, gravados vídeos para você, mas se você tiver alguma dúvida, você pode me procurar também. Se você quiser fazer os 42 dias comigo também, né, eu vou te dando feedback para você que quiser acelerar um pouco mais esse processo. O bônus 4, que é uma programação para sua prosperidade. Afinal de contas, eu sei que o dinheiro dá fome em muita gente, né? Muita gente às vezes fica muito nervoso, muito estressado. Então, um bônus, que é uma programação que eu preparei para vocês de um outro curso que eu estou fazendo, mas vem essa programação para prosperidade. A estratégia Disney, que eu falei que você vai ter acesso no primeiro módulo para você ver a forma como o Disney, né? Eu misturei um pouco as técnicas de PNL que o Disney usava com técnicas de Theta Healing, instalando downloads para que você possa fazer essa mudança mental e aprenda a definir estratégias da sua vida. Imunologia Turbo, né? Que é uma meditação com a técnica Theta Healing também para você ativar o seu sistema imunológico. Então, são vários bônus. E o bônus 7 para você conhecer e eliminar a procrastinação, né? São técnicas também, downloads e Theta Healing para você eliminar de uma vez por toda a procrastinação na sua vida, né? E o bônus 8, um experimento de 30 dias para realizar os seus sonhos. Esse experimento é muito legal, é um experimento que eu estou fazendo, uma mentoria que eu estou começando a fazer com várias pessoas, daí você vai ter acesso a essa mentoria aqui, que é 30 dias para você realizar, né, os seus sonhos, o sonho que você quer. Ensino você também, através da estratégia Disney, você pode definir esse sonho. E durante 30 dias você vai fazer um exercício mental para você atrair aquilo que você quer para sua vida, para você atrair, não, para você manifestar aquilo que você quer na sua vida através desse experimento. Um outro bônus maravilhoso que eu coloquei no programa também, né? Só o bônus, vencer as armadilhas do emagrecimento, seria mais ou menos uns 299. O bônus emagreça 4,42 de 3 vezes, 42 dias comigo também, em torno disso, é uma mentoria que eu cobro. Imunologia Turbo, né, R$ 199. Um grupo fechado do Telegram não tem preço, né? Conhecer e eliminar a sua procrastinação, né? Imagine você eliminar a procrastinação da sua vida. Quanto isso, né, tem valor na sua vida? Não tem preço, né? Isso é impossível precificar. E esse experimento de 30 dias também, embora, como eu falei para vocês, seja uma mentoria, né? Ela tem um custo das pessoas que querem participar dessa mentoria comigo, mas é impossível precificar, né? Você aprender a realizar, manifestar os seus objetivos em 30 dias, que você pode fazer sempre que você quiser, isso é impossível de se precificar. Então, se você for ver aquele valor que eu falei para vocês, né, do investimento de R$ 1.800, é um investimento muito, 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 muito barato, perto dos benefícios que você vai ter na sua vida. Mas o preço original dele, né, por ser uma coisa viável, é R$ 997. Eu sei que se eu colocar um valor de R$ 1.800, muitas pessoas não vão ter acesso, né, não vão ter como pagar, principalmente agora onde a gente tem, muita gente ainda está com aquela mentalidade, né, você vai aprender a mudar isso no bônus de prosperidade, mas muita gente ainda tem a mentalidade de que nós estamos em crise, que não tem dinheiro, enfim. O preço original dele eu deixei por R$ 997, que é um preço mais do que justo para a mudança que você vai ter na sua vida. Mas
Para você que está assistindo esse webinar aqui, através, se você está assistindo esse webinar e está vindo até o fim, eu sei que você está realmente comprometido com essa mudança. E para as pessoas que são comprometidas com a mudança, o valor é de 12 vezes de R$ 28. Gente, é menos que uma pizza, é menos de R$ 1 por dia, se você for ver isso, né? 28,90, 12, é menos de R$ 1 por dia. Se você pegar R$ 28 e dividir no mês, dá menos de R$ 1 por dia, ou seja, menos de um filãozinho por dia. É menos de uma pizza por mês, gente. Quanto você paga numa pizza para comer por mês? Então, economiza aquela pizza e vem para esse webinar, né? São 12 vezes de R$ 28. E por que eu tô fazendo isso, Adriana? Porque não tem valor? Não. É porque eu quero que o maior número de pessoas assista. O meu objetivo é mudar, né? Mudar essa mentalidade, transformar esses 41 milhões de pessoas que estão acima do peso, 55% de sobrepeso no Brasil, os 20% de obesidade. Esse é o meu objetivo, né? Quanto você gasta para fazer uma dieta? Aposto que você gasta muito mais do que isso. Com o programa você vai sair dessa loucura de dieta maluca, de ter que ficar pensando, você vai aprender a ouvir seu corpo, como as pessoas que você ouviu o depoimento lá, o que seu corpo precisa para se alimentar, o que ele quer, do que ele quer se alimentar, e não do que você tem que se alimentar. Eu sempre falo isso, a indústria da alimentação, a indústria da dieta é muito complicada, cada hora é um alimento que está em voga, antes era o ovo era o vilão, hoje o ovo não é vilão, hoje é o glúten, amanhã vai ser, eles sempre vão arrumar alguma coisa, então a gente sempre fica a mercê disso, para você sair disso tudo, né? Sair dessa coisa e começar a ouvir seu corpo. Então, é menos de uma pizza por dia, menos de R$ 1 por dia para você mudar totalmente a sua forma de pensar, né? R$ 28, gente, menos de R$ 1 por dia. Menos de R$ 1 por dia para você transformar o seu corpo, a sua mente, a sua saúde, qualidade de vida, bem-estar, desenvolver sua mente e aprender a manifestar tudo aquilo que você quer na sua vida. É muito barato. E ainda você tem a garantia de 7 dias. Se você pegar, acessar o programa e falar assim, Adriana, não gostei, não é isso que eu quero para minha vida, não quero me transformar desse jeito sem problema nenhum. Eu te devolvo todo o seu dinheiro sem me questionar o porquê. Basta que você entre lá, é facinho, você vai pedir seu dinheiro de volta, você tem essa garantia, pelo próprio Hotmart você tem a garantia também, tá? Devolvo o seu dinheiro sem questionamento nenhum. Não gostou? Então, dentro de 7 dias, você pode solicitar o seu reembolso integral do valor pago. Então, você tem essa garantia ainda de experienciar, eu vou experimentar, eu vou assistir esse programa. Se eu não gostar, aí o meu reembolso é integral. Bom, então, para transformar a sua vida, te entregando um caminho prático e técnico, por menos de R$ 1 por dia, com 7 dias de avaliação, além de mais 4 bônus. Vocês viram que são muito mais 4, são infinitos bônus que tem ali, né? Fora que você tem sempre o meu contato, você vai poder sempre tirar as dúvidas comigo, sempre que for preciso, né? Você vai ter esse destrave mental. Se for necessário, a gente senta um dia, conversa, se você tiver com alguma dificuldade. Então, né? Quanto que é isso para transformar a sua vida? Né? Então, quero só parar aqui um pouquinho, né? Vou parar de compartilhar minha tela com vocês, né? Para continuar, né, falando com vocês o quanto isso vale para a sua vida. Então, eu quero muito que você venha participar desse programa, quero muito que você venha transformar a sua vida assim como eu transformei um dia a minha vida e não tem preço. Desenvolver a nossa mente, ter esse manual de instrução, não tem preço. Gratidão por ter escutado esse webinar, espero que você tenha muitas transformações na sua vida, espero que esse webinar tenha, no mínimo, colocado uma sementinha na sua cabeça para você ver que existe a possibilidade de mudança, existe a possibilidade de emagrecer sem privações, sem sacrifícios e sem passar à vontade. Gratidão. E clica aqui se você quer realmente, venha participar dessa comunidade maravilhosa, venha participar dessa família maravilhosa que é o Equilíbrio. Né, para você ter mais saúde, mais qualidade de vida. Eu aguardo você desse lado. Eu tenho certeza que você vai conseguir. E eu vou estar junto com você. Lembre-se, não existe milagres, mas você pode. Lembre-se, não existe milagres, mas você pode fazer milagres na sua vida. O único milagre que tem é você com você mesmo e essa transformação. Vem para cá que eu te aguardo.